Você já sentiu que sua energia está diminuindo mais rápido do que antes? Como se o corpo estivesse mais lento, o sono menos reparador e até as tarefas simples do dia a dia levassem mais tempo e esforço? Se sim, saiba que você não está sozinho. E o mais importante, isso não significa que a melhor parte da vida já passou. Na verdade, muitas pessoas só descobrem o verdadeiro prazer de viver depois dos 60. Quando a correria desacelera, os filhos crescem, as obrigações mudam, e a gente finalmente tem tempo para olhar para dentro e perguntar do que é que realmente importa agora. É aí que entra o verdadeiro significado de longevidade. Não é apenas contar os anos a mais que a gente vive. É contar os sorrisos que ainda podemos dar. Os abraços que ainda podemos receber. Os momentos em que a gente se sente leve, em paz, inteiro. Viver muito é bom. Mas viver bem, com saúde e alegria, é o que realmente vale. E a boa notícia é que isso está ao seu alcance. Não importa quantos aniversários você já celebrou. A vida ainda tem muito a oferecer. E você também tem muito a oferecer à vida. Neste vídeo, vamos conversar sobre isso. De um jeito simples, direto, com carinho, como se estivéssemos tomando um café na varanda. Eu quero compartilhar com você hábitos que podem transformar não só seus anos, mas a qualidade de cada dia. Porque viver mais é bom. Mas viver melhor é extraordinário. Vamos começar com uma coisa que parece pequena, mas faz uma diferença enorme no movimento. Pode reparar, quando a gente para de se mexer, tudo começa a travar. O corpo fica mais rígido, os músculos perdem força, o humor oscila, até a mente fica mais lenta. Mas basta um pouco de movimento, por mais leve que seja, e o corpo já responde com gratidão. Não estou falando de academia nem de maratona. Estou falando de levantar do sofá e alongar os braços, de dar uma volta no quarteirão, de dançar um pouquinho enquanto escuta aquela música que te faz sorrir. O movimento é o sinal que damos ao corpo dizendo: "Vei, eu ainda tô aqui, eu ainda quero viver." E ele entende. O coração bate melhor, a respiração fica mais fluida, o cérebro libera substâncias que trazem bem-estar. E você se sente mais vivo. Um passo de cada vez. Um alongamento por dia. Um pequeno compromisso com a sua vitalidade. E já que estamos falando de cuidar do corpo, vamos para o segundo ponto, da alimentação. Quantas vezes a gente se preocupa em alimentar os outros, filhos, netos, amigos, e esquece de cuidar do que colocamos dentro do nosso próprio prato? Mas o seu corpo é seu melhor amigo. E merece ser tratado com carinho. Comer bem não significa cortar tudo o que você gosta. Significa escolher com mais consciência. Trocar um refrigerante por água com limão. Acrescentar uma folha verde no prato. Comer frutas frescas. Usar azeite ao invés de óleo comum. Coisas simples, que com o tempo fazem toda a diferença. Alimentos naturais, coloridos, de verdade, são eles que ajudam o seu corpo a funcionar melhor. E isso reflete em tudo, e na energia, na disposição, no sono, até no humor. Você começa a se sentir mais leve, mais alerta, mais conectado com você mesmo. E sabe o que mais se alimenta quando você come bem? O seu cérebro. E isso é ouro. Porque memória, concentração e bom humor também são frutos daquilo que você coloca no prato. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez ninguém te pergunte há um tempo: o que te faz sorrir? Porque o terceiro ponto é esse, a alegria. A leveza. O prazer de estar vivo. A gente às vezes esquece disso, né? Se ocupa tanto com remédio, consulta, conta, notícia ruim, que vai deixando de lado o simples ato de sorrir. E eu não tô falando de viver rindo à toa. Tô falando daquela alegria gostosa, que vem do coração, que te faz suspirar e dizer: "Isso aqui vale a pena." Pode ser ouvir uma música que marcou sua juventude. Pode ser olhar o pôr do sol com calma. Pode ser cuidar de uma planta, brincar com um neto, rever um amigo antigo. Qualquer coisa que aqueça o seu coração. Essa alegria é um remédio natural. Melhora a imunidade, regula os hormônios, acalma o coração.
E o melhor, não tem contraindicação. Você merece se permitir viver momentos assim. Não espere um dia especial. Crie esse momento hoje. Com um pequeno gesto. Com um café saboreado com calma. Com um banho mais demorado. Com uma memória boa que você decide revisitar com carinho, em vez de tristeza. É nesses detalhes que a longevidade verdadeira começa a florescer. Não é sobre viver até os 100 anos. É sobre viver este ano, este mês, este dia com qualidade, com leveza, com gratidão. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar. Um passo, uma escolha, um novo hábito. Aos poucos, você vai sentindo a vida voltar a sorrir para você. E o mais importante, você vai voltar a sorrir para ela também. Vamos continuar essa caminhada juntos. Porque cuidar do corpo e buscar alegria nas pequenas coisas é só o começo. Existe uma outra parte da longevidade que muita gente esquece, no poder das conexões. Quantas vezes você já sentiu saudade de uma conversa boa? Aquele tipo de papo que passa rápido, cheio de risadas, lembranças e olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Quando a gente envelhece, é comum ver as rodas diminuírem, os convites rarearem, e a casa ficar mais silenciosa. Mas isso não precisa significar solidão. Ser longevo não é viver isolado. É viver cercado de significado. De gente. De afeto. Mesmo que seja com poucas pessoas, o que importa é a qualidade das relações. Você ainda tem tanto a compartilhar. Suas histórias, sua experiência, sua escuta, tudo isso é precioso. Às vezes, um simples bom dia para o vizinho pode ser o início de uma amizade. Um telefonema para aquele parente distante pode acender memórias boas. Uma conversa no ponto de ônibus pode aquecer dois corações ao mesmo tempo. O ser humano nasceu para se conectar. E, depois dos 60, isso não muda. Pelo contrário, se torna ainda mais necessário. Porque uma boa conversa cura. Um abraço conforta. Ou estava com saudade ou faz o peito vibrar. E tudo isso fortalece não só o coração, mas o corpo inteiro. Você sabia que pessoas com laços afetivos fortes têm menos doenças cardíacas? Dormem melhor? Sentem menos dor? Isso não é coincidência. É porque o afeto é um tipo de alimento invisível. E como todo alimento, precisa ser nutrido. E se você me disser, vá, mas meus amigos já se foram, minha família mora longe, eu entendo. De verdade. Mas também sei que sempre existe espaço para novas conexões. Um grupo de caminhada no bairro. Uma oficina na praça. Um clube de leitura, mesmo que seja online. Ou até uma simples troca de receitas com a vizinha. Pequenos gestos criam grandes laços. E quando esses laços começam a florescer, a vida ganha outro sentido. Porque, no fundo, o que nos mantém vivos de verdade é sentir que ainda pertencemos. Que ainda somos importantes para alguém. Que ainda fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. E é aí que entra um ingrediente poderoso da longevidade, o propósito. Ter um propósito não significa mudar o mundo. Significa acordar com vontade. Ter uma razão para levantar da cama com um sorriso no rosto. E isso pode ser qualquer coisa que te faça sentir útil, vivo, necessário. Pode ser cuidar das plantas no quintal. Fazer crochê para doar. Ler para os netos. Ensinar alguém a cozinhar aquele prato que só você sabe fazer. Ou, simplesmente, escolher todos os dias ser gentil consigo mesmo. O propósito não precisa ser grande. Ele só precisa ser verdadeiro. Quando você descobre ou redescobre o que te dá sentido, tudo muda. Você se alimenta melhor, porque quer estar forte para continuar. Você se movimenta mais, porque quer ter energia para fazer o que ama. Você cuida da mente e do coração, porque entende que o tempo é precioso e merece ser vivido com qualidade. Eu já ouvi muita gente dizer, vá, nessa idade, para que começar algo novo? E minha resposta é sempre a mesma, porque você ainda está aqui.
E estar aqui é um convite. Enquanto você respira, sente, sonha, você pode. Pode aprender. Pode mudar. Pode recomeçar. Aliás, esse é um dos maiores presentes da maturidade, a liberdade de escolher o que importa, de dizer mais ou sim ou pro que te faz bem, e mais ou não ou pro que te faz mal. De não se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. De abraçar a vida com mais leveza. E se você sente que já passou por muita coisa, que o corpo carrega marcas, que o coração também tem feridas, isso só mostra que você é forte. Que você viveu. Que você resistiu. E que merece, agora, colher frutos doces. Porque viver mais não é sobre correr atrás do tempo. É sobre andar no seu ritmo. É sobre saborear cada momento com presença. É sobre olhar no espelho e se ver com carinho, com orgulho, com afeto. A longevidade, quando é vivida com verdade, se transforma em algo quase mágico. Você começa a perceber beleza onde antes passava batido. No cheiro do café pela manhã. No som da chuva. No abraço demorado. Na própria respiração. Você começa a perceber que o que te sustenta de verdade não são as grandes conquistas, mas os pequenos milagres do dia a dia. E isso, meu amigo, minha amiga, é viver com saúde. É viver com alegria. É viver com alma. Então continue. Se movimente, se alimente bem, sorria. Mas também se conecte. Permita-se sentir. Permita-se importar. Permita-se existir com profundidade. Porque longevidade de verdade e é isso, de estar presente para a vida. Em cada detalhe. Em cada gesto. Em cada batida do coração. Vamos seguir juntos, ainda há muito mais para viver. Ainda há muito mais para viver. E talvez agora você esteja começando a sentir isso. Não como uma obrigação de o fazer mais, mas como um convite a sentir mais. A descansar o corpo e acalmar a mente. A viver com mais presença, mais propósito, mais paz. E falando em paz, tem uma parte da longevidade que muitas vezes é ignorada, mas que faz toda a diferença, o descanso. Não apenas o descanso físico, que é essencial, sim, mas o descanso emocional. A pausa. O silêncio. O espaço entre um compromisso e outro onde você simplesmente existe, sem pressa, sem cobrança. O mundo hoje vive correndo, mesmo para quem já não precisa correr. Mas o seu corpo, sabe-o como é, muitas vezes pede um ritmo diferente. Um ritmo mais suave. Um compasso mais gentil. E você tem todo o direito de ouvir esse pedido. Descansar não é preguiça. Não é perda de tempo. É autocuidado. É respeito. É uma forma de dizer, meu corpo me trouxe até aqui, e eu vou cuidar bem dele. Permita-se dormir um pouco mais quando o corpo pedir. Deite no sofá à tarde e feche os olhos por 10 minutos. Deixe a luz do sol tocar seu rosto sem precisar fazer nada. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Só isso. Isso já é vida. E nesse silêncio, muita coisa se ajeita por dentro. Muita dor vai embora. Muita ansiedade se dissolve. Muita tensão perde a força. Porque a calma cura. O repouso renova. E quanto mais a gente se respeita, mais a vida responde com leveza. Mas há um descanso ainda mais profundo, o de deixar ir. De soltar o que não serve mais. De perdoar. Quantas mágoas você carrega há anos? Quantas palavras que não foram ditas? Quantas culpas que te acompanham em silêncio? Eu sei, nem sempre é fácil. Mas, com o tempo, a gente entende que não vale a pena carregar o que pesa mais do que ensina. Perdoar não é esquecer. É libertar-se. É dizer para si mesmo, eu não quero mais que essa dor determine meus dias. E isso não é fraqueza. Pelo contrário. É um ato de coragem. De maturidade. De sabedoria. A mesma sabedoria que só os anos nos dão. Você pode escrever uma carta, se não precisa enviá-la.
Pode conversar com Deus, com o vento, com a sua própria alma. Pode olhar para dentro e dizer: eu me solto dessa dor. Eu me escolho. Eu sigo em frente. E, quando isso acontece, algo muda. O coração bate mais leve. O corpo relaxa. A mente silencia. E você volta a sentir o sabor da vida de um jeito diferente, mais doce, mais calmo, mais verdadeiro. É nesse ponto que a longevidade se transforma em algo ainda mais precioso, em qualidade de vida. Em presença. Em gratidão. Você começa a perceber as pequenas belezas que sempre estiveram ali, mas que antes passavam despercebidas. O canto dos pássaros pela manhã. O cheiro da terra molhada. O sorriso de alguém na rua. A brisa batendo no rosto. A memória boa que vem sem dor, só com ternura. E tudo isso te lembra que ainda há tempo. Tempo de qualidade. Tempo para criar. Para aprender. Para rir. Para amar. Não importa o número no seu RG. O que importa é o brilho nos seus olhos. É a forma como você escolhe viver seus dias. E eu te garanto, você ainda pode viver muitos dias bons. Cheios de saúde. Cheios de alegria. Você não precisa ser perfeito. Nem dar conta de tudo. Só precisa continuar escolhendo a vida. Um passo de cada vez. Uma boa escolha por dia. Mexer o corpo, comer com carinho, sorrir mais, se conectar, descansar, perdoar são coisas simples. Mas, quando feitas com verdade, transformam tudo. E é essa transformação que constrói a longevidade real, aquela que não se mede em anos, mas em momentos bons. Então, hoje, olhe para você com amor. Com orgulho. Com reconhecimento. Você chegou até aqui. Com coragem, com esforço, com histórias lindas para contar. E agora, mais do que nunca, você tem o direito, e o poder, de viver da melhor forma possível. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que você ama. Deixe um comentário contando o que você faz hoje para viver melhor. Eu vou adorar saber. E se quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações. Porque esse espaço é seu. É nosso. Um cantinho feito para lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Que sempre há algo novo a descobrir. E que a vida continua sendo um presente, sem qualquer idade. Aqui está a sua melhor vida. Com saúde, com alegria e com muito amor.